Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. No sábado passado, nós começamos a estudar estávamos estudando a vida de Abraão. Nós vimos a morte da esposa de Abraão, Sara. Vimos também, depois disso, que Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque, chamada Rebeca, e ele então tomou ela por mulher. E depois disso nós vimos a morte de Abraão e vimos que Isaque orou incessantemente para que sua esposa desse à luz um filho. Ela também era estéril como sua mulher. E nós puxamos um gancho, o tempo que ele ficou orando a Deus para que tivesse um filho, de uma certa proposta de alguém fazer alguma proposta para ele a respeito de uma maneira alternativa para que a sua mulher desse à luz um filho. E nós fomos ver aquelas coisas que Deus não se agrada, aquelas coisas que Deus abomina, que Deus odeia. E nós vimos lá em Deuteronômio, no capítulo 18, nós vimos que Deus odeia o sacrifício de seres humanos. Nós vimos que Deus odeia adivinhadores, pessoas que tentam adivinhar sobre a vida de outras, seja uma mulher na rua, seja um pastor na igreja dizendo que está fazendo uma profecia. Nós vimos também que Deus odeia prognosticadores, aqueles que dizem conhecer o futuro, porque somente Deus conhece, e eles muitas vezes só são lembrados quando acertam algo. Quando erram, ninguém lembra deles. Nós vimos também os agoureiros, pessoas que fazem alguma coisa para que algo de mal aconteça a outros, como macumba e outras coisas. Nós vimos os feiticeiros, que Deus também abomina, que eram pessoas que cortavam em pedaços, consultavam espíritos e davam então esses remédios a essas pessoas feitos de ervas. Não estou dizendo que remédios de ervas não curam as pessoas. A medicina alternativa, vamos dizer assim, a medicina feita através de ervas medicinais, ela realmente tem efeito muito bom. E o que Deus condena é a questão de se consultar um espírito a respeito de um remédio e orar para determinada pessoa ou espírito a respeito dele. Isso é o que nós chamamos de curandeiro nos dias atuais. Nós vimos também que Deus odeia o encanto, e algo que é bem comum na nossa realidade, na nossa cultura a respeito de encanto, é a simpatia. O encanto é alguém que invoca alguma força para prender os outros ou para resolver um problema, não é mesmo? Vimos ainda que Deus abomina os necromantes, ou seja, os médiuns, aqueles que consultam ou invocam os mortos, porque a palavra de Deus diz que ao homem é dada uma só vida, vindo depois disso o juízo. Deus abomina esse tipo de coisa, porque não vem dele. Vimos que Deus abomina os mágicos, não aqueles que fazem truques, mas sim os magos, as pessoas que conseguem realizar algo impossível por meios que nós não sabemos como operações espíritas, tirar tumores, essas coisas que nós temos visto no nosso dia a dia aí, e que infelizmente tem sido usado para enganar pessoas. Deus abomina todas essas coisas, querido ouvinte. E assim como você talvez tenha feito algumas delas, até mesmo acreditar no horóscopo, como eu acreditei no passado, ou ir atrás de adivinhadores, ou até mesmo fazer simpatias ou outras coisas, Deus tem uma oferta de perdão para você através do Salvador que Ele enviaria e enviou, o Salvador Jesus Cristo. Ele está de braços abertos para lhe perdoar e lhe dar perdão dos pecados. Agora você já sabe que essas coisas não agradam a Deus. E nós voltamos hoje para Gênesis capítulo 25. E vamos ler o verso 21. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Muito bem. Isaque orou e Rebeca então engravidou.
No verso 24 diz que cumprindo os dias para que ela desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Esaú significa vermelho, ruivo, isso mesmo. E Jacó significa suplantador, ou aquele que vem agarrado ao calcanhar, ou também enganador. A Bíblia fala nos versos seguintes que os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador e Jacó se tornou um homem sossegado que habitava em tendas. Isaque amava mais a Jacó porque gostava de melhorar Esaú, porque gostava de caça, e Rebeca amava mais a Jacó, porque ele era o menor, quem sabe, nós não sabemos. Mas nós vemos um grave erro aí dentro da família. Ter o seu predileto, infelizmente isso acontece, e puxar para o lado do seu preferido. A Bíblia já faz um alerta aqui, cada um preferia um dos dois gêmeos. No verso 29, no verso 28, fala que Isaque tinha gosto, como eu disse, por Esaú e Rebeca por Jacó. No verso 29 fala que Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou aquele lugar Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o direito de primogenitura. Olha só a proposta de Jacó, o suplantador, o enganador. O nosso amigo Esaú saiu para caçar e não conseguiu caçar nada. Seu pai não era pobre, ele tinha muitos bens. Com certeza havia ali pães, haviam ali uvas passas, você não gosta, né? Haviam ali damascos, frutas secas que ele poderia consumir, e até mesmo chamar um servo para preparar-lhe uma refeição. Mas ele chega e vê seu irmão Jacó preparando um guisado de lentilhas, um guisado vermelho, e ele pede para comer desse guisado. E o seu irmão, sem pestanejar, faz uma proposta para ele: me vende o teu direito de primogenitura. Nós precisamos entender um pouco da cultura desse povo naquela época. Por que ele quer o direito de primogenitura do Esaú? Porque o primogênito, o que nascesse primeiro, herdaria todos os bens. Ele ficaria com todo o capital do pai. A herança era passada totalmente a ele. Os mais novos, se quisessem, poderiam trabalhar para ele ou iam se virar e fazer os seus próprios bens, o seu próprio capital. Compreendeu agora a intenção de Jacó? Ele era a ideia de ficar com todos os bens e ofereceu um prato de lentilhas, de guisado de lentilhas. Será que o nosso amigo Esaú vai aceitar esse guisado ou não? Olha só. Verso 32. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Mas o que é isso? Esaú troca todos os direitos que ele tinha de receber por herança todos os bens do seu pai por um prato de lentilha. E mais uma coisa, ele troca também a bênção espiritual que o seu pai daria a ele. A bênção daria a garantia de que ele então herdaria todos os bens do seu pai, e ele receberia então as promessas que tinham sido feitas também a seu avô Abraão, que Deus faria dele uma grande nação, daria a eles aquela terra, e por meio deles viria o Salvador, que salvaria a raça humana dos seus pecados. Mas ele recusou por um prato de lentilhas. Você trocaria a herança que teria dos seus pais e a bênção do seu pai e da sua mãe por um prato de lentilha? Eu acredito que não. Esaú aqui, infelizmente, estava sendo uma pessoa que não se preocupava com nada, só queria saber do dia de hoje, do dia de amanhã. Talvez você pense desta forma. Talvez você pense: amanhã eu vou me preocupar com Deus, amanhã eu vou me preocupar com a minha família, com meus pais. Mas a questão é que nós devemos nos preocupar hoje
com relação a Deus é onde nós estaremos depois dessa vida aqui. Esaú era o tipo de pessoa que vivia o agora, não pensava no amanhã, não estava nem aí com ele, nem pensava nas consequências dos seus atos, ao ponto de vender o seu direito de primogenitura e a bênção que receberia do seu pai por um prato de lentilhas. Será que muitas vezes nós não agimos da mesma forma como Esaú? Trocamos as coisas eternas pelas coisas passageiras? Ele trocou a bênção do seu pai, que seria eterna, e capital, né? Mas ele estava preocupado mesmo era com a fome da hora. Nem bola ele deu para isso. Verso 34, Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Isso mesmo, amigo ouvinte. Essa é uma história triste. Parece que Jacó enganou. Não, ele não enganou. Aqui, Esaú vendeu de livre e espontânea vontade o seu direito de primogenitura. Mas o que vem na sequência, no capítulo 27, e eu vou resumir aqui para vocês, é que Jacó toma a bênção de Esaú. O que acontece? Isaac fica velho e perde a visão. E ele pensa que está próximo da sua morte. Então ele está na tenda deitado porque não vê mais nada, não sai mais de dentro daquela tenda. Ele manda chamar seu filho Esaú. Ele pede para que o seu filho vá, casse então e prepare um guisado para ele. É a família do guisado. Casse um animal e prepare um guisado para ele. Então ele daria a sua bênção para Esaú. Só que dentro da tenda, juntamente com Isaac e Esaú, estava Rebeca, que amava muito mais a Jacó do que Esaú. E assim que Esaú sai para caçar, ela chama Jacó e junto com ele faz um plano para enganar Isaac e tomar a bênção do irmão mais velho. Ela prepara um guisado da maneira como Isaac gosta, pois ela era casada com ele, e pega peles dos carneiros e coloca nos braços e no pescoço de Jacó para que ele se passe então por Esaú diante de Isaac. E é isso que acontece, amigo ouvinte. No verso 20, parece que Isaac desconfia que não é Esaú que está diante dele, e sim Jacó. E ele então faz uma pergunta ao filho, porque foi muito rápido como tudo aconteceu. Uma caça às vezes leva horas, e a coisa foi muito rápido para chegar com o guisado. Ele desconfia. Ele diz no verso 20: Então disse Isaac a seu filho: Como é que tão depressa achastes, meu filho? Respondeu ele: O Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha o que Jacó faz. Ele continua mentindo ao pai, se passando por Esaú, e agora ele usa o nome de Deus. Veja, ele não estava interessado na bênção espiritual, ele estava interessado apenas nos bens materiais que o seu pai poderia lhe dar após a morte, como os servos, os animais, todos os bens que ele tinha, o ouro, a prata que tinha recebido do seu avô Abraão. Ele estava preocupado com isso, senão ele diria: o meu Deus. Ah não, ele não diria, né? Porque se de fato ele temesse a Deus, ele não iria enganar seu pai. Essa é a verdade. Ele não enganaria seu pai, não mentiria a ele para tomar a bênção do seu irmão mais velho. Isso é algo que nós não gostamos, e muito menos Deus gosta. Essa que é a verdade. Ele disse: o Senhor teu Deus. Ele disse que foi o Deus de Isaac que trouxe a ele. Então ele não considerava o Deus do pai dele o Deus dele também. O Deus de Abraão e de Isaac ainda não era o Deus de Jacó. O que acontece logo depois que o pai dá a bênção? Quem é que chega na tenda? Isso mesmo, Esaú. E aí a coisa se revela toda. E o pai então não tem bênção para dar ao segundo filho. O melhor que seria o primeiro, né? Mas o segundo roubou. Jacó roubou a bênção de Esaú. Ele dá uma bênção a ele, que ele seria um mercenário, que ele seria um guerreiro, que ele viveria em montanhas, é quase uma maldição, viveria pela sua espada. E no verso 41 do capítulo 27 diz assim, de Gênesis: Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Agora Esaú estava determinado a matar
matar o seu irmão. Ele estava esperando somente que seu pai morresse. Sabendo disto, Rebeca e Esaú chamam a Jacó e mandam ele para casa do irmão de Rebeca, o Labão, para Padã Arã. E agora Jacó, que comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mentiu para o pai, sai dali com as mãos abanando para ir para uma terra que não conhecia, atrás de uma pessoa que ele não conhecia, para que o irmão não o matasse. E ele está então indo a caminho da casa do seu tio. Capítulo 28 de Gênesis, verso 10, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. Isso mesmo, um hotel 5 estrelas, com um travesseiro de pedra. Tá aí os bens do nosso amigo, querido amigo, Jacó. Dormir com a cabeça escurada numa pedra ao relento, porque seu irmão queria lhe matar. Ele foge para a casa do seu tio. Só dormindo, olha o que acontece com esse indivíduo. Verso 12: E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Olha só, o homem engana, de certa maneira, vamos dizer entre aspas, o irmão comprando seu direito de primogenitura, mas ele mente ao seu pai para tomar esse direito do irmão que ele havia comprado por um prato de lentilhas. Foi um negócio. Mas ele engana o pai, ele mentiu, ele usou o nome de Deus. E agora quem é que vem atrás desse sem vergonha, desse malandro, desse trapaceador? Quem é que vem atrás dele em sonho? Quem? Deus. Mas não pode, isso é injusto. É injusto para qualquer um de nós que Deus vem atrás de nós. Nós não somos muito diferentes de Jacó. Não, eu não engano ninguém. Tem certeza? Você nunca mentiu. Você nunca enganou alguém. Você nunca passou a perna em ninguém. Nunca mentiu para ninguém. Isso mesmo? Tem certeza a respeito disso? Aqui entra um atributo de Deus: graça. Graça é um favor não merecido. Jacó não merecia que Deus fosse até ele, como nós não merecemos que Deus venha até nós. E agora Deus então fala com quem? Com Jacó, e repassa a ele as promessas que ele havia feito ao seu avô e por consequência ao seu pai. Por meio da nação que viria através de Jacó, toda a terra seria abençoada, porque por meio dessa nação viria então o Salvador da raça humana. Deus faz essa promessa a esse homem. Ele não merecia, como eu e você não merecemos. Eu sei, talvez você nunca tenha feito algo como Jacó fez aqui, mas você não pode negar que você já mentiu e já colocou a culpa de outras coisas que você fez em outras pessoas. Nós não somos muito diferentes de Jacó. Veja, Deus estava em cima da escada. Deus não chamou não disse para que Jacó subisse a escada. A Bíblia fala que Deus vem até ele pela escada. Deus não está interessado que você mude, a não ser que você reconheça que você é um pecador e precisa dele. Deus não quer que você suba degraus. Deus não quer que você faça esforço para chegar até ele. É graça, é favor não merecido. Ele está estendendo esse favor através do Salvador. Deus quer pegar você do jeito que você está. Claro, Deus não vai deixar você do jeito que você está. Deus vai mudar você. Agora, Deus não quer que você faça alguma coisa para mudar. Deus quer que você apenas confie nele, que você confie no Salvador que ele enviaria. A escada representa isso aqui. A Bíblia fala que a escada estava posta do céu à terra, diferente de quando foi feita a Torre de Babel. E os homens tentaram então chegar da sua maneira e com seu próprio esforço até Deus, e ele não aceitou e espalhou eles pela face de toda a terra.
O verso 14 diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua família serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E ali então ele acaba fazendo uma promessa para Deus, que se Deus fosse com ele, ele daria a 10ª parte de tudo que ele conseguiria. Deus não pediu nada disso de Jacó. Isso está demonstrando que ele ainda não acreditava em Deus, apesar de Deus ter falado com ele em sonho. Quando nós prometemos algo para Deus, quando Deus já prometeu para nós que nos dá a vida eterna, nós estamos dizendo que aquilo que Deus está dando para nós não é o suficiente. Claro que a 10ª parte aqui seria uma maneira dele demonstrar gratidão, que nós conhecemos hoje por dízimo, e já existia antes da lei. Com seu avô fez a mesma coisa, agora ele a mesma coisa, só que ele faz tipo um voto, achando que estaria comprando um favor de Deus. Deus já tinha dito para ele que ele tinha ganhado um favor de Deus, um favor que ele não merecia. E então Jacó foi para a terra de Labão, e lá ele encontrou uma moça muito bonita chamada Raquel, se apaixonou por ela, estava trabalhando de graça para seu sogro, e o seu sogro então pediu a ele que desse um salário pelo seu trabalho. E ele disse: trabalharei então pela sua filha mais nova, chamada Raquel. E ele trabalhou 7 anos por Raquel. Só que no dia do casamento, o sogro deu a irmã mais velha, Lia, em casamento. Quando ele acorda de manhã cedo, depois das núpcias, que ele provavelmente estava bêbado dentro da tenda, não havia luz, ele teve relações com ela, ou seja, casou. Ele acorda indignado e vai para cima do sogro. Ele diz: olha, não é costume se dar as mais novas antes das mais velhas. Você trabalha mais 7 anos para mim, né? Aguarda essa semana das núpcias dessa aqui, já caso você com a outra, você vai trabalhar mais 7 anos de graça para mim. 14 anos por uma mulher? Você trabalharia 14 anos para se casar com uma mulher de graça para o seu sogro? Isso é amor. Trabalhar 14 anos. Jacó amava de fato a Raquel. Se você puder ler nos capítulos ali, na sequência você verá que esse é um romance realmente maravilhoso, que Deus realmente propiciou a Jacó e a Raquel. Só que agora a encrenca está feita, casada com 2 mulheres, e a briga vai rolar solta, uma brigando com a outra para ter o seu marido. E aí, desse casamento conturbado com 2 mulheres, surgem 12 meninos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. E Deus então chama de volta a ele. Lá no capítulo 31, Deus no verso 3 diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungistes uma coluna, onde me fizestes um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Ele volta. O seu sogro o persegue, Deus protege ele. Depois ele se encontra com o seu irmão, achando que o seu irmão vai matá-lo. Ele dá um monte de presentes a ele, mas o seu irmão faz as pazes com ele, se propõe a protegê-lo. Só que antes dele se encontrar com o seu irmão, no capítulo 32, dos versos 22 ao 32, ele tem uma luta com Deus, e Deus muda o nome de Jacó. No verso 28, então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Deus muda o nome dele de Jacó para príncipe com Deus. Israel, da onde vem o nome da nação de Israel. Na semana que vem, nós veremos a sequência dessa família e algumas coisas que acontecerão através dos seus filhos, como é que era um pouco da relação dele com os filhos, dos filhos com ele, e o que ocorreu, e o que Deus usou um filho dele para que realmente fosse cuidada toda essa família. Lembre-se disso, Jacó não merecia, como eu e você não merecemos, mas Deus estende um favor a nós através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.